Que a paz de Jesus estejam com todos. E mais uma vez que se reunimos como igreja para adorar o Senhor Deus, para louvar e para ouvir a Tua palavra também. Espero que você tenha passado uma boa semana. Espero que você tenha passado uma boa noite de sono. E assim, o meu desejo é que você esteja atento para tudo aquilo que Deus tem para falar para você e para mim nesta manhã. E como os irmãos têm acompanhado durante esse mês, nós estamos falando sobre obediência. Obediência do discípulo. A obediência que leva a grandes momentos com Deus. De grandes homens que a Bíblia nos relata, que viveram essa obediência a Deus. E no decorrer dos domingos, nós estamos ouvindo sobre essas histórias. E hoje eu quero falar com você um pouco sobre Josué. Josué, um homem que nos ensina diversas situações ou diversas coisas sobre obediência. E se eu fosse colocar um título para esse sermão de hoje, eu colocaria Josué, consequências de uma obediência. Josué, consequência de uma obediência. Eu queria convidar os irmãos a abrir lá no livro de Josué, no capítulo 1, no verso 1 ao 9. Nós vamos ver o início do livro de Josué, o chamado de Josué para a grande tarefa a qual ele tinha. Livro de Josué, no capítulo 1, no verso 1 ao 9. O texto diz: sucedeu depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que falou a Josué, filho de Num, servidor de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Dispõe-te agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu te dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta dos vossos pés, vou-lo tenho dado, como eu prometi a Moisés. Desde o deserto e o Líbano até os grandes rios, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o mar grande, para o poente do sol será o vosso limite. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como foi com Moisés, assim serei contigo, não te deixarei nem te desampararei. Sê forte e corajoso, porque tu farás este povo herdar a terra que sob juramento prometia dar a seus pais. Então somente sê forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido para onde quer que andes. Não cesses de falar deste livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então farás prosperar os teus caminhos e serás bem-sucedido. Não te mandei eu ser forte e corajoso? Não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andeis. Amém. Quero orar mais uma vez com vocês, pedindo a orientação do Espírito Santo nesse momento. Feche teus olhos. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Pai, e o nosso pedido é que, em nome de Jesus, o Teu Santo Espírito venha falar aos nossos corações, ó Deus. Usa o Teu servo para ministrar essa palavra, e que, de alguma maneira, ó Deus, essa palavra venha adentrar os nossos corações, e assim possa refletir em nossa vida cotidiana, Pai, mostrando e refletindo o Jesus que habita em nós. É a nossa oração no nome de Jesus. Amém. Interessante que esse chamado Josué tem algumas características que levam às consequências da obediência dele. Interessante que, para nós entendermos Josué nesse texto, a obediência de Josué, nós temos que lembrar de algumas características importantes que decorreram durante a vida dele. E uma das coisas interessantes é que, primeiro, que esse livro de Josué é um livro de conquista.
Josué, o livro de Josué por si só é um livro de conquista. Ele é um livro onde relata o estabelecimento dos filhos de Israel em Canaã, como prova de fidelidade de Deus no cumprimento de sua promessa. Então a primeira coisa é que esse livro ele relata a conquista. Esse livro ele parte do ponto onde Moisés parou. Josué, ele continua o que Moisés fez. E a continuação dessa história do povo escolhido, Moisés tirou da escravidão o povo e Josué o conduziu à terra da promessa. Então existem essas duas diferenças. Nesse livro, não somente Josué vence os inimigos, como você pode acompanhar durante toda a leitura do livro, mas também ele ocupa a terra que Deus havia prometido. Então, Moisés conduziu a nação para fora, Moisés tira o povo do Egito e Josué leva para dentro, para a terra de Canaã. Essas coisas são importantes, essas características são importantes para nós entendermos. Nesse momento que Josué recebe esse chamado de Deus, os israelitas estavam prontos para voltar ao deserto e ali cavar talvez suas próprias sepulturas. Eles não poderiam invadir aquela terra cheia de gigantes. Canaã, vocês sabem, Números relata que Canaã era uma terra de gigantes, a ponto de o povo ficar com medo de se achegar até a terra, de conquistar a terra. E com a perda de Moisés, imagina esse povo agora sem um líder, olhando para a frente, vendo à sua frente uma terra com gigantes, uma terra com pessoas e com homens muito mais fortes do que o povo de Israel. A conquista da terra era impossível. Possivelmente isso pairava na cabeça desses israelitas no momento da perda do seu líder Moisés. Porém Deus, ele estava preparando Josué há muito tempo. Josué, ele nasce na escravidão do Egito. Deus liberta o povo do Egito com Moisés. Josué sempre se revelou um homem valente, um homem corajoso, um capitão. Como eu disse em Números, no capítulo 14, no verso 6 a 10, nós vamos ver a narração da história de Josué e Calebe, quando Moisés pede para os espias irem até a terra de Canaã, para ver como é que está a terra, como está, o que tem de bom lá e tudo mais. Quando voltam, o que acontece? Somente Josué e Calebe dizem: não, a terra é boa, vamos. Os outros todos, não vamos, nós vamos perder, nós vamos morrer. E aí desanima todo o povo. Porém, Josué e Calebe, eles continuam fortes e firmes na promessa de Deus, que a terra de Canaã era a terra prometida para aquele povo. E dentro dessas características, nós podemos perceber algumas consequências que Josué teria, segundo o próprio Deus. Aqui no livro de Josué, no capítulo 1 que nós lemos, Deus falando a Josué, algumas consequências que ele teria se ele obedecesse, se ele aceitasse essa tarefa difícil. E a primeira questão que nós vamos entender nesse texto é que a consequência da obediência de Josué, para que essa obediência desse certo para o povo, ele deveria deixar para trás o passado. A obediência deixa para trás o passado. No verso 2, na primeira parte diz: Moisés, meu servo, é morto. Como vocês sabem, Josué, ele era discípulo de Moisés. Josué possivelmente caminhou com Moisés. Moisés ensinou Josué. Josué foi um discípulo de Moisés. Imagine na cabeça de Josué a situação: ver o teu líder morto. E agora? Porém,
esta marcha, ou aliás, esta busca, ou esse caminhar não podia parar. E aí, Deus levanta Josué. E Josué não fica chorando a morte do seu líder. Josué não fica chorando a morte de Moisés. A Bíblia, se você olhar, ela não relata Josué falando: ah, não, Deus, mas o meu mestre morreu. O que será eu sem ele? O que será do povo sem ele? Ah, eu não consigo, eu estou profundamente triste. O meu luto vai ainda durante anos, eu preciso de um tempo. Josué não fala isso. Josué simplesmente, ele ouve Deus falando. Josué não olha para trás. Josué não chora o leite derramado. Josué não fica se lamentando. Talvez se Josué ficasse lamentando nesse momento, e tinha todo o direito, vamos dizer assim, estava numa situação complicada, talvez ele poderia perder essa possibilidade ou esse propósito de Deus na vida dele. Josué, ele não fica se lamentando, ele não se prende a esse acontecimento, ele não se prende a essa situação, mas ele olha para frente. Ele olha para frente. O discípulo obediente deve ter o passado como aprendizado e não como cadeias. O discípulo obediente deve ter o passado como aprendizado e não como cadeias. Muitas vezes nós usamos o nosso passado, e esse passado nos aprisiona de uma maneira que nós não conseguimos olhar para frente, não conseguimos viver os propósitos de Deus, não conseguimos caminhar com Deus. Por quê? Porque o passado me assombra ainda. Coisas que não foram resolvidas, ou mal resolvidas. Quantas vezes nós dizemos para Deus: Deus, agora não posso. Quem sabe amanhã, outro dia, preciso resolver. Tem esse passado ainda, Deus, agora não. E esse passado nos traz tanto medo, esse passado nos traz tanta aflição, que sair do nosso mundinho e se entregar ao novo de Deus se torna algo quase impossível, porque esse passado ainda nos aprisiona. Porém, o discípulo obediente, ele deve vencer esses medos, deve vencer esse passado, entender que Deus é soberano sobre todas as coisas, e o passado foi uma forma de aprendizado para você e para mim. Uma segunda coisa que nós aprendemos com Josué é que a obediência, ela deve ser imediata. No verso 2, na parte B do versículo diz: dispõe-te agora, passa este Jordão. Deus não fala para Josué: descansa um pouco, resolve sua vida, depois você passa com o povo o Jordão. Não, vai agora. Dispõe-te agora. Esteja pronto agora, pega o povo e vá. A obediência, o chamado de Deus para nós é algo imediato, irmãos. Não é algo para amanhã, não é algo para a semana que vem, não é algo para o ano que vem. O chamado de Deus para mim e para você é algo imediato. Jesus diz que deixe os mortos sepultarem os seus mortos. E muitas vezes nós queremos ficar protelando esse chamado de Deus, esse chamado ao discipulado que nós temos. E muitas vezes nós ficamos esperando e deixamos passar. Amanhã quem sabe, talvez semana que vem, ano que vem eu faço um propósito e vai dar certo. Fim do ano eu vou passar o ano novo de oração, e no começo do ano eu vou fazer o propósito e vou ser mais, vou me dedicar mais a Deus. Aí passa o ano inteiro, não dá, não consegue, porque está protelando. Deus está chamando, Deus está falando ao teu ouvido, irmão, minha irmã. Deus está chamando você e eu. A obediência a Deus é algo imediato. Eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui. A obediência a Deus deve ser imediata.
Quantas oportunidades Deus coloca em nosso caminho e a nossa resposta é: depois eu faço, acho que não é hora. Mas o próprio Deus está te dando a oportunidade. E aí entramos naquela questão: se você está orando para que Deus realize algo, ou em prol, ou intercedendo por alguma coisa, partindo do pressuposto que nós confiamos, sim, que Deus vai fazer. Se confiamos que Deus vai fazer, por que o medo? Por que a inquietação? Nós cremos que Deus está com seus ouvidos atentos a nós. Nós cremos que a mão de Deus está estendida sobre nós. Essa é a promessa de Deus. E a nossa oração é um ato de fé. Se você está em oração por uma causa, ou por algo que, intercedendo por alguma pessoa, ou alguma situação, entenda que Deus está ouvindo a tua oração, e na hora certa Ele vai fazer. Calma, paciência. E muitas vezes nós acabamos esquecendo disso, e achando: não, eu estou orando a Deus. Ah, não, mas não vai dar certo. Ah, agora não é a hora. Ah, talvez, quem sabe. Ah, não, mas eu estou orando. Mas quem está respondendo, você ou é Deus? A obediência deve ser imediata, gente. Se Deus está falando a você, se Deus está te dando uma oportunidade de viver grandes momentos com Ele, aproveite, viva, se entregue nas mãos dEle. Não espere para amanhã. Josué ouviu essa ordem: dispõe-te agora. E Josué não se titubeou e foi. Uma terceira coisa que nós aprendemos com Josué é que a obediência gera coragem. No verso 6 diz: ser forte e corajoso, porque tu farás desse povo herdar a terra que sob juramento prometi dar a seus pais. Deus falando a Josué: ser forte e corajoso. Isso quer dizer o quê? Se você for obediente, essa obediência vai te dar coragem, vai te dar força, porque eu estou conduzindo você. Josué agora é líder desse povo. Josué agora ele é líder dessa comunidade, do povo de Israel. Moisés estava morto. Josué possivelmente está com a cabeça curvada e o coração solitário, porque perdeu o seu mestre. Mas Deus tinha palavras que podia levantar, e que levantaram Josué: ser forte e corajoso. Quando olhamos para nossas vidas, quantas coisas nos causam medo, principalmente quando é algo novo, ou algo que não é normal em nossa sociedade. Muitas vezes são situações passadas mal resolvidas, como eu falei antigamente. Muitas vezes nós vivemos com medo de viver o novo. Vivemos com medo de viver o novo de Deus. Talvez nos falte coragem, né? Talvez nos falte coragem. Mas a palavra de Deus para Josué é: ser forte e corajoso. É o mesmo Deus que eu e você cremos, é o mesmo Deus que eu e você oramos, é o mesmo Deus que eu e você se prostramos, o adoramos e o louvamos. Esse Deus também fala para mim e para você: ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Talvez o novo de Deus não seja algo tão habitual na sociedade, porque nós sabemos que muitas coisas que a sociedade impõe vão contra Deus. E muitas vezes a vontade de Deus é diferente do que a sociedade impõe. E viver o algo novo de Deus quer dizer o quê? Ser diferente da sociedade. E isso muitas vezes causa em nós medo. Ah, não, mas o que o pessoal do meu emprego vai achar? O que o pessoal do meu serviço vai falar? Ah, o que meus familiares que não são crentes vão pensar de mim, né? Agindo dessa maneira. Não, eu preciso ser pelo menos parecido com eles. Não. O novo de Deus é diferente do que a sociedade impõe para você. Não tenha medo. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Ser obediente a Deus
Aliás, fica uma pergunta agora, né? Ser obediente a Deus é responsabilidade ou medo de sair do nosso comodismo? Ser obediente a Deus é uma responsabilidade ou medo de sair do nosso comodismo? Se é medo, então nós não vamos sair do nosso comodismo, vamos ficar no nosso comodismo ali. Se é uma responsabilidade, não necessariamente nós vamos deixar de agir, mas nós vamos aceitar essa responsabilidade, que entendendo que é propósito de Deus. E por muitas vezes Deus, Ele nos chama para sairmos do nosso comodismo, do nosso sofazinho, onde está ali aconchegante. Mas Deus chama para algo novo. E para vivermos o propósito de Deus, temos que ter coragem. O discípulo que tem coragem, por muitas vezes, pode levar até o sofrimento. O discípulo, muitas vezes, vai passar pelo sofrimento. Porém, Paulo, em 2 Timóteo, no capítulo 2, no verso 3, Paulo nos orienta sobre essa situação. Paulo diz: participa dos meus sofrimentos como bom soldado de Cristo Jesus. Paulo sabia desse sofrimento como soldado, como discípulo de Jesus. E o discípulo de Jesus, muitas vezes, é possível que passe pelo vale da sombra da morte. Porém, você não temerá, porque Deus está contigo. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. E uma quarta coisa que nós aprendemos sobre as consequências de uma obediência é que a obediência está em conhecer as leis de Deus. Josué, lá no verso 7 diz: então somente ser forte e muito corajoso, para teres o cuidado de fazer segundo toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que sejais bem-sucedido onde quer que andares. Não cesse de falar desse livro da lei, antes medita nele dia e noite, para que tenhas cuidado de fazer segundo tudo quanto nele está escrito. Então prosperarás os teus caminhos e será bem-sucedido. O princípio da obediência para Josué aqui é meditar na lei de Deus. O princípio da obediência aqui é meditar nessa lei, a lei que Deus revela a Moisés e qual o povo tinha em mãos. E Deus orienta a Josué: medita nessa lei de dia e de noite, para que a caminhada de Josué durante essa peregrinação até Canaã fosse bem sucedida. Era imprescindível a meditação na lei de dia e de noite. E meditar aqui de dia e de noite, eu penso que são oportunidades que Deus nos dá. São oportunidades. Por quê? Meditar dia e noite nos leva a pensar em uma vida constante de leitura, de devocional com Deus. E quais são as oportunidades que Deus te dá para mim e para você, para meditar na palavra dele dia e noite? Talvez você tenha pensado: meu devocional, minha leitura bíblica antes de dormir, ou quando eu acordo, minha oração. Pois é, mas é muito mais do que isso. As oportunidades que Deus tem nos dado de meditar na sua lei de dia e noite vai muito mais além disso. Deus nos dá a possibilidade, primeiro, de fazermos parte de uma comunidade da fé. Essa é uma oportunidade, fazer parte de uma comunidade da fé. E nessa comunidade da fé, você tem a oportunidade de participar de um culto como esse, ouvindo o quê? A palavra de Deus, as leis de Deus. Você está meditando. Ou então a escola dominical, que logo daqui a pouco vai começar às 10 horas. É uma oportunidade que Deus te dá de meditar na tua palavra dia e noite. Os pequenos grupos são uma oportunidade que Deus te dá para meditar na tua palavra dia e noite. Os trabalhos, reunião de oração,
Os trabalhos com jovens, adolescentes, crianças, são oportunidades que Deus está dando de meditar dia e noite. Eu entendo que meditar dia e noite é estar atento às oportunidades que Deus te dá de meditar na sua palavra. E muitas vezes nós achamos que somente a nossa devocional diária basta. Mas não, meditar dia e noite é algo constante. Algo constante. É uma meditação constante. Não somente na sua casa, mas em todos os lugares que você for. E assim também na comunidade de fé que você está inserido, que eu estou inserido. Quando conhecemos as Escrituras, estamos nos preparando para a vida. O sucesso reside em estar preparado para as oportunidades. E Josué estava preparado. Josué estava preparado para essa oportunidade, porque Moisés era o seu líder. Moisés recebeu as leis de Deus. E certamente o povo de Deus, junto com Josué, Caleb e outros, ouviam dessas leis, ouviam desses ensinamentos. Então Josué, ele estava se preparando junto com Moisés. E existe um momento da história de Josué que ele por um momento esqueceu de Deus. Por um momento Josué se esquece de Deus, se esquece dessa meditação. Lá no capítulo 9, no verso 14, a narração mostra que Josué, ele foi enganado. Os gibeonitas, eles enganaram Josué. Por quê? Eles viram que Josué estava vindo de grandes vitórias. E eles ficaram com medo. Não, esse povo vai chegar, vai destruir nós. Então fazer o quê? Vamos se ajuntar a eles. Mas se ele chegasse a Josué e falasse que eles eram gibeonitas, possivelmente Josué não ia querer. Porém, eles chegaram e usaram uma estratégia. Nós estamos caminhando durante dias pelo deserto, pelas estradas, e estamos com fome, precisando comer, e nós queria pedir que nós pudéssemos ficar junto com vocês, com o teu povo. Só que Josué, nesse momento, ele comete um erro que até então ele não tinha cometido. Esqueceu de conversar com Deus. Se você vê a narração, quando Josué destrói o muro de Jericó, Josué sempre se dirige a Deus primeiramente, em oração. E nesse momento Josué, ele simplesmente aceita aquele povo, aceita aquelas pessoas, sem consultar a Deus. E 3 dias depois, Josué descobre que eles estavam enganando. E aí a narração conta que eles se tornam escravos de Josué. Josué permite que eles fiquem, porém como escravos do povo. O único momento de Josué, Deus se deslize, ele foi enganado. Por isso que é importante a meditação na palavra de Deus de dia e de noite, para que nós não sejamos enganados pelas circunstâncias da vida. Aí a pergunta que fica essa manhã para nós: como está a sua maturidade em conhecer e viver o nosso livro de fé e prática? Eu gosto muito quando o Augusto ele enfatiza isso aqui. Quando o Augusto pega e levanta, é isso aqui. Como é que está a sua maturidade em conhecer e viver esse livro? Porque é óbvio, como iremos obedecer alguém que nós não conhecemos? Muitas vezes, nós conhecendo, nós já não obedecemos. Quem dirá se nós não conhecermos? Conhecer a Deus, conhecer a tua palavra é primordial para a obediência. E para viver uma vida de obediência, devemos estar dispostos às consequências. E as consequências desse chamado por Cristo a cada um de nós é o discipulado. Essas consequências que Josué viveu, que Deus falou a Josué, para que ele deixasse o passado, ou para que essa obediência fosse imediata, para ter coragem e para conhecer as leis de Deus. Isso foi certamente triunfante na caminhada de Josué durante o povo. E Josué conquista todas as batalhas que ele se propôs devido à obediência. Martim Lutero diz: eu não conheço o caminho pelo qual ele me guia, mas eu conheço muito bem o meu guia.
Talvez falte esta manhã, talvez você pensando um pouco sobre a sua vida, sobre as suas realidades, talvez falte para você uma palavra de Deus, que está no verso 9. Não te mandei eu ser forte e corajoso, não temas, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Essa é a palavra de Deus para você e para mim essa manhã. A obediência de Deus leva-nos a viver grandes propósitos com Deus. A pergunta é: você está disposto a essas consequências da obediência a Deus? Uma consequência positiva, uma consequência muito boa. Você está disposto? Nós estamos dispostos a viver isso? Que assim Deus nos abençoe, que Deus nos ajude e que Deus nos dê coragem para vivermos esse momento. Feche seus olhos, quero orar com você. Senhor Deus, nós estamos diante da Tua palavra, Senhor Deus, ouvimos a Tua ministração, ouvimos, ó Deus, a Tua palavra, nós ouvimos a Tua mensagem, e o nosso pedido é que o Senhor, nesse momento, nos orienta, Pai, a sermos discípulos obedientes do Senhor. Por quantas vezes nós negligenciamos, ó Pai, o Teu chamado, quantas vezes nós dissemos não, ó Deus, para o Teu chamado. Mas assim como Josué, nós queremos, ó Pai, ter as consequências desse chamado que o Senhor tem para nós. Nós queremos, ó Pai, viver os grandes propósitos que o Senhor tem para nós, deixando para trás tudo que se passou, vencendo, ó Pai, o passado. Nós queremos, ó Pai, ser imediato na resposta: eis-me aqui, é agora. Nós queremos, ó Deus, conhecer mais ao Senhor, mediante a Tua palavra, mediante, ó Deus, a Tua lei. E nós queremos ser corajosos e fortes. Mas nós sabemos, ó Pai, que essa coragem, essa força, somente o Senhor pode nos dar. Então nosso pedido a Deus, que o Teu Santo Espírito nos dê coragem, nos dê força para sermos verdadeiros discípulos de Cristo, homens e mulheres obedientes ao Senhor, que fazem diferença na sociedade em que vivem, homens e mulheres que têm sede de pregar a Tua palavra, homens e mulheres que têm sede por vidas, homens e mulheres, ó Pai, que vivem, que ouvem, que obedecem a Tua palavra e o Teu chamado. Muito obrigado, Deus, pela promessa que o Senhor andará conosco onde quer que nós estejamos. Muito obrigado, é a nossa oração em nome de Jesus, amém. Que Deus assim os abençoe.